Bom dia, irmãos. Estamos aqui nesse dia de domingo e eu estou fazendo esse vídeo para responder uma dúvida do nosso irmão Milson, lá de Lubango, Angola, África. Ele fez a seguinte pergunta: o que nós devemos fazer para Deus ouvir as nossas orações? Ou Deus ouve as nossas orações? Essa que é a pergunta. Bom, como tudo a respeito da nossa vida cristã, a respeito da nossa fé, da nossa salvação, nós temos que consultar a palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de orar com você para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com você no momento que você estiver vendo este vídeo e que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua vida, a sua mente, o seu coração, para que você tenha o real, completo e verdadeiro entendimento a respeito da palavra de Deus e da vontade do Senhor. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta manhã eu oro a Ti, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos ilumina, o Senhor que traz a verdade do Teu Evangelho, da Tua palavra, o Senhor que traz ao nosso coração aquilo que está na mente do Senhor. E a Tua palavra diz que somente o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, por isso somente o Teu Espírito pode nos revelar a verdade. Por isso eu lhe peço a Deus que ilumine a cada pessoa, que o Senhor visite com a Tua presença, com a Tua unção, a cada pessoa que estiver vendo este vídeo, Senhor, para que seja esclarecido, para que tenha conhecimento da Tua palavra, da verdade, a respeito da oração, Senhor. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gostaria de ler alguns versículos que darão base para essa reflexão. O primeiro deles está em Êxodo 19, versículos 8 e 9, diz: Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. A outra passagem, Êxodo 20, 19, diz assim: Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. A outra passagem, Êxodo 24, 2, diz assim: Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. A outra passagem, Êxodo 32, 11, 14, diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Para Hebreus 4, versos do 14 ao 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. João 15, 5, 6 e 7. Diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
O último, na verdade, Tiago 4:3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Lucas 22, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, verso 42. Lucas 22, 42 diz: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, a respeito da oração, por que eu li Êxodo, as várias passagens que retratam o sacerdócio de Moisés? Ou seja, o sacerdote era aquele que fazia, ou aquele que faz a intermediação entre o povo e Deus, entre o homem e Deus. E no Antigo Testamento, como uma figuração de Cristo, Moisés faz esse papel de sacerdote, como tantos outros fizeram, como houveram tantos outros sacerdotes e sumo sacerdotes. O sumo sacerdote é aquele que adentrava o Santo dos Santos uma vez por ano para ali oferecer um sacrifício para que o povo fosse perdoado. Então, o sacerdote era aquele que, ou é aquele que faz a intermediação entre Deus e o povo. O povo, o homem, se chegar diretamente a Deus, ele é consumido pela glória de Deus, porque o homem é pecador. Se nos colocarmos diretamente na presença de Deus, seremos imediatamente, instantaneamente consumidos pela glória, pela justiça, pela santidade de Deus, porque há em nós pecado. Se nos colocarmos diretamente na presença de Deus, seremos consumidos pelo seu poder. Então, por isso que o povo dizia, olha, que fale com Deus Moisés, porque se nós falarmos diretamente, certamente nós morreremos. O povo tinha essa consciência. Então, o próprio Deus, sabendo que a sua santidade, a sua glória, a sua justiça consumiria o homem se o homem estivesse diretamente na sua presença, então Deus estabelece um sacerdote, desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento. Mas isso figurando a Cristo. Isso era um símbolo. O sacerdócio de Moisés era um símbolo, era uma representação, ou é uma sombra do sacerdócio de Cristo. Significa que antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa, Deus já havia planejado que Jesus Cristo seria o sumo sacerdote da igreja. Ele é o sumo sacerdote da igreja que hoje faz a intermediação entre Deus e o seu povo. Hoje a igreja tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então, essa questão, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, para as nossas orações serem ouvidas, nós temos que entender que precisamos de um sacerdote. Que não podemos nos achegar diretamente a Deus, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Então nós precisamos de um intermediador, de um sacerdote, que hoje não é um homem mais, não é um sumo sacerdote humano, mas é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Por isso que Hebreus 4 diz, portanto, verso 16, portanto, nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, porque Cristo adentrou os céus, como o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos. Jesus, ele adentrou os céus e hoje ele está diante de Deus, intercedendo por nós diretamente, um sumo sacerdote sem nenhum pecado, tendo diante de Deus todo o direito, toda a graça, toda a misericórdia que ele conquistou na cruz. Por isso, o autor de Hebreus diz, olha, então, por causa desse sumo sacerdote perfeito que é Cristo, que conquistou na cruz toda a nossa salvação, a remissão de todos os nossos pecados, portanto, nos devemos nos achegar agora a Deus
confiadamente, confiando neste sumo sacerdote que está diante de Deus, intercedendo por nós de dia e de noite. Então, em primeiro lugar, para as nossas orações serem ouvidas, precisamos reconhecer Cristo como nosso Senhor, como nosso sacerdote, como nosso intermediador, como Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisamos de Jesus para chegar ao Pai. E Jesus, Ele é o sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, Ele é o sacrifício. O cordeiro que foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Portanto, Cristo, Ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o sacrifício. Portanto, Ele tem total acesso ao Pai para levar as nossas orações a Deus, de modo que essas orações possam ser ouvidas por Deus. Porque Deus recebe de bom grado essas orações de Cristo, que Cristo leva por nós até junto ao trono da graça. Outra questão que nós temos que entender, portanto, é que é necessário estar em Cristo. Fora de Cristo, não temos as nossas orações ouvidas, não temos nenhum acesso a Deus, não temos nenhum direito de ter as nossas orações ouvidas por Deus. Então, em primeiro lugar, depois dessa questão do sacerdócio, é que nós devemos estar em Cristo. Fora dele, como ele diz, eu sou o caminho, eu sou a videira. Vocês não podem fazer nada sem mim. Nem as nossas orações, não podemos nem orar se não tivermos a Cristo ou se não estivermos em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo para ser um com Ele. E nele temos os nossos pecados perdoados. E através dele termos as nossas orações ouvidas por Deus. Então é necessário estar em Cristo. Então quer dizer que uma pessoa que não está em Cristo, Deus não ouve a oração? Deus ouve, porque Ele é onisciente e não é surdo. Então Deus ouve todas as coisas, vê todas as coisas e sabe todas as coisas. Mas ouvir aqui está no sentido de que essa oração ela vai ser recebida e ela vai ter algum crédito diante de Deus, para que Deus possa se compadecer e atender essa oração. Fora de Cristo, não temos nenhuma possibilidade de que Deus ouça as nossas orações. Ele até ouvirá. E por uma graça universal, pela graça que ele dá a todos os homens, ele pode em algum momento usar dessa graça, como usa na vida de todos, tanto dos crentes como dos não crentes. Deus ele usa de graça. Como Jesus disse, Deus faz o sol se levantar sobre justos e injustos. Mas, para que as nossas orações sejam ouvidas com algum crédito, é necessário que estejamos em Cristo. Porque aí podemos receber de Cristo o mérito, a graça que Ele conquistou na cruz. Então essa é outra questão. Outro ponto que nós devemos observar é o que Jesus diz em João. Primeiro, estar em Cristo. Segundo, que as palavras de Cristo estejam em nós. O que isso significa? Significa que nós só podemos pedir a Deus aquilo que Jesus pediria, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa que a vontade de Deus é contrária à nossa. Isso não significa que Deus é contrário a tudo que eu possa querer. Não. Isso é uma visão puritana e errada. Não. Mas significa que, independente do que seja, que eu venha a pedir, eu tenho que pensar, Cristo pediria por isso? Seria essas palavras que Jesus iria proferir se Ele estivesse no meu lugar? Jesus pediria o que eu estou pedindo agora? Por exemplo, você pode pedir um bem material. Isso é contrário à vontade de Deus? Não. Pode ser da vontade de Deus.
Cristo pediria por bens materiais? Sim, porque Cristo pediu, deu graças ao Pai pelo pão, pelo peixe, e Deus multiplicou o pão e o peixe. Então não há uma regra, mas nós devemos sempre observar. As palavras que eu estou proferindo em oração são as palavras de Cristo? Seria o que Cristo oraria ao Pai, pediria ao Pai? Então Jesus diz, primeiro vocês têm que estar em mim. E segundo, as minhas palavras têm que estar em vós. E aí tudo que vocês pedirem vos será feito. Mas ainda assim há coisas que nós pedimos e elas não acontecem. Pedimos por bens, pedimos por relacionamento, pedimos por saúde, pedimos pela solução de problemas, pedimos por questões de emprego, de sustento, e muitas vezes essas orações não são ouvidas. Existe uma outra regra. Tiago diz, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para os seus próprios prazeres, para os próprios deleites, ou seja, para coisas fúteis, para coisas vãs, para coisas que não são da vontade de Deus. É aí, nesse momento, que nós pedimos essas coisas, é o momento em que as palavras de Cristo não estão em nós, porque não estamos pedindo aquilo que Cristo pediria. Então, esse é outro ponto. E há um momento em que nós não sabemos, então, se é da vontade de Deus ou não. Nesse momento em que nós estamos pedindo algo e que nós não sabemos se aquilo seria algo que Cristo pediria ou não pediria, porque somos limitados no nosso intelecto, na nossa revelação a respeito da palavra de Deus. A vida se mostra muitas vezes confusa e nós não sabemos o que pedir a Deus. Ou não sabemos se o que estamos pedindo é da vontade dele. Então nós devemos fazer como Cristo fez no Getsemane, onde ele diz, Pai, que não seja então feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então na oração final, na palavra final, na frase final de uma oração cristã, deve ser dito isso. Então, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus. Bom, espero que esse vídeo, meu irmão Milson, lá de Lubango, Angola, esteja esclarecendo para você como que Deus ouve as nossas orações. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos que viram este vídeo. Que Deus traga da tua graça, da tua misericórdia e da paz dele sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.